por interesses de filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Destaque aqui da Folha de São Paulo de que a investigação da Polícia Federal sobre a atuação da ABIN encontrou indícios de que a agência atuou para fornecer informações sobre investigações em andamento para Jair Renan e Flávio Bolsonaro, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Irregularidades na ABIN, entre elas o uso do software espião First Mile, que a gente estava conversando aqui, estão na mira da Operação Vigilância Aproximada, que investiga então uma organização criminosa que se instalou na ABIN com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas, usando ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem a devida autorização judicial. Aqui trazendo então um destaque no caso de Jair Renan, a ABIN teria atuado para ajudar o filho do presidente, que era alvo de investigação pela PF, sobre as relações com empresas que mantinham e tinham interesse em contratos com o governo federal. Os agentes da ABIN tentaram atrapalhar a investigação e coletar informações com o objetivo de evitar riscos à imagem de Bolsonaro. O policial federal lotado na ABIN chegou a seguir um dos alvos da investigação, que, desconfiado, acionou a polícia militar. Esse policial foi ouvido pela PF e confirmou que trabalhava diretamente com Ramagem, que recebeu a missão de levantar informações aí sobre esse caso investigado. E aí, no caso de Flávio Bolsonaro, o caso teria sido beneficiado com a atuação da ABIN para levantar informações contra auditores da Receita Federal. O filho de Bolsonaro, à época, era investigado naquele caso das rachadinhas da Alerj e tentou apontar para irregularidades na Receita como forma de anular essa apuração. Depois de uma reunião das advogadas de Flávio com Bolsonaro, agentes da ABIN teriam então produzido relatórios sobre como o senador deveria atuar para se livrar dessas investigações. Sakamoto, acho que dá para a gente separar em partes aqui. A gente já falava mais cedo um pouquinho da situação do Jair Renan, agora também do Flávio. Como que a gente pode trazer esse panorama, então, da operação de hoje, ligada aí agora, então, a entender como que ela favoreceu ou não, como essas informações favoreceram ou não os filhos do presidente? Olha, Natália, acho que esse resumo ele é ótimo, né? A Operação Vigilância Aproximada, que investiga uma organização criminosa que se instalou na BIM com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades e outras pessoas usando essas ferramentas sem devida autorização judicial. Dava para resumir ainda mais colocando que essa operação analisa como o governo Jair Bolsonaro, né, dobrou o Estado brasileiro, né, subverteu o Estado brasileiro para os seus interesses pessoais e familiares. Ou seja, como o Jair transformou o Estado brasileiro no puxadinho do Vivendas da Barra, que é sua casa no condomínio, lá na casa dele no condomínio no Rio de Janeiro. Né? Porque é isso, na prática é isso. O que a gente está falando, ele utilizou, o que essa investigação está apontando, é que ele utilizou, que foi utilizado esses instrumentos de investigação, esses instrumentos de espionagem para as necessidades da família. A gente tem falado isso desde o dia 1 do governo Jair Bolsonaro. A prioridade de Bolsonaro são ele e os filhos. Não é nem a Michelle, é ele e os filhos, né? Então, o que acontece, e ele tem agido dessa forma, deixou claro na reunião de abril de 2000, deixou claro numa série de outros momentos, né? Ficava, tipo, inclusive, toda vez que um dos filhos corria o risco de ser investigado, ou ele ficava deprimido, ou ele explodia, né? Tudo isso mais, ele deixou claro que ele ia utilizar toda a estrutura do Estado para proteger a si mesmo e os filhos, proteger e atacar, né? Porque o que a gente está vendo é isso. A gente está vendo o quê? Que o Bolsonaro subverteu, o Bolsonaro transformou, criou um centro de espionagem no seu governo, o Bolsonaro criou um centro de espionagem no seu governo para se perpetuar no poder. Na prática, é isso. Né? Ele criou um centro de espionagem para manter o poder entre ele e também de forma hereditária, junto a seus filhos. Até porque essa ideia de você colocar 700 filhos na política, né? Como ele colocou, né? Exatamente, não apenas, né, você ter outros tentáculos no poder hoje, mas você garantir que o poder continue na mão do seu clã quando você partir, né? E é o que a gente tem e o que a gente viu. A questão, na verdade, é que, repito, né, na hora que você começar a chafurdar
em outras dimensões, né? E não vai ser só software de monitoramento de deslocamento, não. Não vai ser só software, não vai ser só a Receita Federal e o COAF, não. Tem tantas dimensões possíveis no governo. Vamos lembrar que a própria Polícia Rodoviária Federal foi transformada em uma polícia política sobre Bolsonaro. Foi usado durante as eleições para atrapalhar a ida de eleitores do Lula no Nordeste para votar. Foi utilizada ou seja, ela cruzou os braços diante de bloqueios golpistas que impediram que comida e remédios circulassem pelo Brasil. Tudo para as necessidades de Bolsonaro. Então você imagina, né, o que determinados elementos dessas polícias, né, por mais que a gente tenha o grosso da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal atuando de forma republicana, mas você imagina o que acontece quando você tem elementos desses grupos que agem dessa forma. O próprio Alexandre Ramagem é um delegado da Polícia Federal, que foi deslocado de função. Então você imagina o que não rolou, imagina o que não tem de informação circulando, que imagina o que eles não levaram embora de informação sensível de outras pessoas no momento que deixaram, porque não tenham dúvida nenhuma, toda aquela informação não era que era simplesmente checada, checa tal pessoa, verifica o Rodrigo Maia, verifica o Alexandre de Moraes, verifica o Gilmar Mendes, verifica o Lula, verifica tal jornalista, tal advogado. Não, não tenha dúvida nenhuma que bases de dados foram baixadas e levadas, porque ninguém lá, tipo, o pessoal tá indo, tá voltando com a broa, quando o pessoal tá indo ainda com farelo de milho. Então, o pessoal tem, e é isso que precisa ser investigado, não apenas os dados que foram consultados, mas os dados que foram roubados. Donald Trump, quando deixou a presidência dos Estados Unidos, uma das acusações de crime que ele cometeu é que ele levou um monte de documento sensível para fora do governo, exatamente para poder se lhe ser útil depois. Ele deixou lá na casa, lá no resort dele de Mar ao Lago. Então a pergunta é: o que o governo Bolsonaro, o que Jair e a família levou, né, de informação sensível sobre outras pessoas para poder continuar sendo usado para suas necessidades, né? Tá aí uma pergunta para a Polícia Rodoviária, para a Polícia Federal responder. Com todo esse relato do Sakamoto, já fica claro que a gente não pode falar de inocência em nenhuma parte do presidente nessa discussão, mas aí também o que está por trás, né? Quando são falas que teoricamente não eram para tá sendo gravadas, divulgadas, o presidente falando, não tem informação suficiente sobre esses casos, mas passa, de certa forma, uma sensação de naturalidade, né? Assim, se você não tem um conhecimento específico de que isso é um escândalo, de que isso é proibido, parece quase normal ver um presidente usando, então, informações como essa, né, Josias, para auxiliar aqui, no caso como da reportagem que a gente destacou, questões envolvendo os próprios filhos. Como é que você vê essa situação? No governo Bolsonaro, a anormalidade ganhou ares de normal, né? O presidente tratava o anormal como normal. Os Bolsonaro, eles constituem uma organização familiar com fins lucrativos. Lucram financeiramente e lucram politicamente. E eles aparelharam o Estado com esse propósito, de extrair lucros. E isso ficou muito evidente durante a gestão Bolsonaro. Nós já mencionamos aqui que houve reuniões no Palácio do Planalto, no gabinete do presidente. Lá estavam Augusto Heleno, o Ramagem, gente da Polícia Federal, da Receita. Nessas reuniões, o tema era como fazer para desmoralizar dados oficiais repassados aos investigadores do Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha. E o caso da rachadinha foi sepultado, estava recheado de provas e foi enterrado vivo pelos tribunais superiores de Brasília. Não se discutia o mérito. Ninguém tinha dúvida de que a rachadinha existiu, de que esse esquema de apropriação, de roubo do dinheiro da folha salarial do gabinete parlamentar serviu para enriquecer o Flávio Bolsonaro, a família. A família é conhecida, isso já foi, inclusive, noticiado aqui no próprio UOL, por utilizar dinheiro vivo para comprar imóveis. Então, os Bolsonaro enriqueceram. Então, embora todo mundo soubesse que houve o crime, o processo foi arquivado por questões processuais. Então, o Superior Tribunal de Justiça inaugurou o enterro, começou a jogar terra em cima do caso, quando decidiu que o juiz que cuidava desse caso na primeira instância
tinha decidido a quebra dos sigilos bancário, fiscal do Flávio Bolsonaro com um despacho muito ligeiro. Então, a decisão judicial não fundamentou adequadamente a decisão de quebra do sigilo. Então, não se discutiu o que levantou lá. Todas as perversões que foram reveladas a partir da quebra do sigilo. Discutiu-se a fundamentação do juiz, foi muito precário. E aí mataram-se as provas vivas, depois o Supremo completou o serviço e o Bolsonaro ele não teve nenhum recato em utilizar a máquina do governo para municiar os advogados do Flávio Bolsonaro. Do mesmo modo, foi feito com a Polícia Federal. A Polícia Federal foi completamente aparelhada durante a gestão Bolsonaro. Então, isso tudo que está saindo, que está vindo à luz agora, Natália, orna com o que todos sabem, com tudo que todo mundo sabe que foi feito durante a gestão Bolsonaro. Agora, o que é lamentável em tudo isso é que, embora seja absolutamente conhecido, embora tudo seja, você vai obter mais do mesmo durante o inquérito, o Bolsonaro continua impune. Ele já foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas não há ainda contra ele nenhuma sentença criminal que combine com as perversões e com os crimes que foram praticados durante a sua presidência. Isso é que está faltando, punição. Agora, evidências de que foram cometidos crimes durante a presidência do Bolsonaro, essas existem à farta, Natália. A ver os caminhos da investigação aí, Josias. Eu vou só fazer mais uma pausa rápida aqui com vocês para atualizar essa questão do acidente aqui na Grande São Paulo, porque o Corpo de Bombeiros confirmou a morte das 2 pessoas que estavam nesse avião de pequeno porte. Foram então 2 pessoas que morreram na queda de um avião de pequeno porte hoje na região metropolitana de São Paulo pela manhã. As identidades delas ainda não foram reveladas e essa confirmação veio então agora há pouco do Corpo de Bombeiros. Esse avião caiu em uma área de mata em Rio Grande da Serra, na região da Grande São Paulo. As equipes de resgate estão concentradas na rua Terezinha Arnone Catelucci, no bairro de Pedreira. Essa área é uma zona rural entre os municípios de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, que fica entre a capital paulista e a Serra do Mar. Esse acidente aconteceu por volta de 10 horas da manhã e a Prefeitura de Ribeirão Pires confirmou essa informação aqui para a reportagem do UOL. De acordo com o comunicado que eles divulgaram, as equipes de segurança do município, o Corpo de Bombeiros, do SAMU e também a Polícia Militar estão mobilizadas no local para o atendimento dessa ocorrência que a gente vai atualizando aqui ao longo do dia, agora já com imagens do local desse acidente. Tem uma nota também agora que eu queria trazer aqui com vocês, Josias e Sakamoto, para a gente continuar no assunto, uma nota do senador Flávio Bolsonaro desmentindo aqui o que a gente acabou de falar, dizendo que é mentira que a ABIN tenha me favorecido de alguma forma em qualquer situação durante os 42 anos de vida dele. Abrindo aspas aqui para o senador, ele disse que isso é um completo absurdo e mais uma tentativa de criar falsas narrativas para atacar o sobrenome Bolsonaro. Flávio diz aqui que minha vida foi virada do avesso por quase 5 anos e nada foi encontrado, sendo a investigação arquivada pelos tribunais superiores com teses tão somente jurídicas, conforme amplamente divulgado pela grande mídia. Exatamente o ponto que Josias estava falando aqui, né, Sakamoto? Ele desmentindo a situação, mas destacando aí que a investigação não vai para frente. Cada um aqui com um ponto de vista diferente, mas a gente volta no ponto da investigação. Como é que você vê essa fala aqui do Flávio Bolsonaro já se manifestando sobre essa notícia? O senador Flávio Bolsonaro tem o direito de espernear à vontade, né? Ele pode também dizer que ele nunca se beneficiou de rachadinhas no gabinete, que ele nunca teve funcionário fantasma quando ele era deputado estadual na Alerj, de que não estava contratado, né, sobre a sua responsabilidade, familiares de Adriano da Nóbrega, né, conhecido miliciano e matador do Rio de Janeiro, que depois foi vítima de queima de arquivo na Bahia, uma história muito mal explicada. Ele pode falar que o Fabrício Queiroz faz tudo da família, nunca
pagou as contas com dinheiro vivo no próprio caixa da agência bancária da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que ele não, que o dinheiro que foi utilizado para a compra de uma loja de chocolate foi totalmente também rastreável. Ele pode falar tanta coisa, na verdade, ele pode à vontade, né? O país é livre, ele pode falar. Agora, o que não significa que não sei que seja verdade o que ele está falando, né? Que ele seja embasado em fatos, né? Há uma crítica de que a ABIN utilizou-se, né, da sua estrutura, que o governo se utilizou da sua estrutura para ajudar coletar informações para o processo, né, em que Flávio Bolsonaro era alvo. Né, também, então é claro que o senador vai falar que não sabe, que não, da mesma forma como ele sempre falou que não teve favorecimento ilícito, que não usou funcionário fantasma, de que não usou rachadinha, de que não desviou dinheiro público, de que o Bolsonaro nunca desviou dinheiro público, que a família nunca fez nenhuma maracutaia com recursos públicos, né? Ele fala tudo isso, ele vai falar. Quem acredita, ele está falando para quem? Está falando para o público brasileiro em geral? Não. Ele está falando para o rebanho bolsonarista, está falando para os seguidores, dos seus seguidores, o que faz sentido. Ele está tentando reforçar aquela imagem de perseguição por parte dos seus seguidores, que com isso vão continuar seguindo eles, porque não importa que o fato, não importa dados da polícia. Aliás, a polícia só é útil quando reafirma os pontos de vista que eles defendem. Caso contrário, a polícia é bandida. Então, esse é o ponto. Né? Ele está reforçando junto ao seu público e, é claro, gerando uma narrativa para ser utilizada em momento eleitoral, tudo. Agora, não significa que isso cole. A narrativa do 8 de janeiro como uma grande farsa petista de infiltrados, né? Não, só colou também com a base bolsonarista, né? O resto da população mantém a mesma opinião praticamente do começo do ano sobre o que aconteceu no 8 de janeiro, no começo do ano passado. Então é isso, faz parte, né? Mais um exemplo clássico da mentira como instrumento político. Também sobre essa resposta de Flávio Josias, e aproveitando também para misturar esse assunto todo um pouquinho com 8 de janeiro, assim, você acredita que essas informações também podem ter sido usadas de alguma forma, ou outros até serviços de monitoramento, de organização ali de todos eles? Muito provavelmente, né? Porque estavam monitorando alvos de interesse do Bolsonaro, provavelmente monitoraram os alvos também do 8 de janeiro, né? Agora, a resposta do senador Flávio Bolsonaro é muito curiosa, porque ele, de fato, é um inocente muito sui generis, porque os inocentes convencionais, eles fazem questão de que as acusações contra eles, os processos que correm na justiça, sejam julgados para que eles possam rapidamente comprovar a sua inocência. No caso do Flávio Bolsonaro, ele operou em tempo integral, operou full-time, para retardar os julgamentos. Então, é um inocente muito sui generis, ele não queria o veredito dos juízes e dos tribunais. E quando ele viu que o número de informações coletadas sobre ele ou contra ele, os indícios de crimes cometidos no seu gabinete estavam muito eloquentes, quando ele viu que a perspectiva de condenação era inevitável, ele passou a operar no questionamento aos procedimentos judiciais. Nunca analisou o mérito. Aí ele diz: os processos foram arquivados. Não se discutiu o mérito. E houve, sim, em 2020, uma reunião da... Veja a que ponto chegou a perversão no governo Bolsonaro. Advogados do Flávio Bolsonaro se reuniram no Palácio do Planalto com Alexandre Ramagem, então diretor da ABIN. Essa reunião foi descoberta e, depois de noticiada, o governo teve que admitir a existência da reunião. Então, o que disseram o Ramagem e o superior dele, que era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Augusto Heleno, está sob o guarda-chuva do GSI, a ABIN. Então, o Ramagem e o Augusto Heleno disseram: houve a reunião, mas não produziu-se nessa reunião nenhum relatório que pudesse ser usado pela defesa do Flávio Bolsonaro em benefício do réu, do investigado. E
apresentou-se na época um argumento muito curioso, muito inusitado. O Ramagem e o Augusto Heleno disseram que a reunião para tratar da defesa do Flávio Bolsonaro não tinha nada de ilegal, porque compete ao GSI e à própria ABIN zelar pela segurança do presidente, dos seus familiares. Então, não tinha nada demais em a ABIN se reunir com os defensores, os advogados do Flávio Bolsonaro no Palácio do Planalto. A esse ponto chegamos. Então, ele dizer que não houve reunião, que não houve, é mentira, houve. Ele pode até tentar dizer, olha, não sou inocente. Ora, a inocência dele não consta de nenhuma sentença absolutória. Não há uma sentença dizendo Flávio Bolsonaro é inocente. Há decisões de tribunais superiores dizendo que, por questões processuais, os processos contra Flávio Bolsonaro foram arquivados sem a análise do mérito, sem a análise dos crimes que eram atribuídos a ele. Josias Sakamoto, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso programa. Queria agradecer a participação de vocês aqui hoje, saber se tem alguma consideração